Então, pessoal, eu já fiz o arroz nessa parte aí e eu já deixei o pepino de molho. Deixei ele de molho, cortei ele bem fininho, o mais fininho que eu pude, e deixei ele de molho no sal para ele desidratar. E agora eu tô fazendo um molhinho, né, para colocar dentro dele. Então, eu coloquei um pouquinho de vinagre, mesmo de olho mesmo, um pouco de vinagre, açúcar e um pouquinho de sal, bem pouquinho mesmo. E aí, eu já lavei o pepino, né? Já deixei ele sem o excesso de sal e eu só vou jogar dentro e guardar na geladeira para ele ficar, para ele pegar, né, esse gostinho. É só vou deixar derreter mesmo o açúcar e o sal e já vou misturar lá dentro, ó lá. Então, dou uma mexidinha, eu cortei o mais fino que eu pude, com a faca mesmo. E aí é só mexer, colocar o gergelim, que eu acabei esquecendo e coloquei depois, e guardar para dar uma esfriadinha. É bem fácil de fazer esse, ele fica bem gostoso. Eu sempre faço quando eu faço poquê, porque dá um gostinho bem gostoso. Então, eu provei aí, tava certinho. O camarão, ele tava congelado, mas já tava descongelando, ó, já tava bem molinho. Então, eu só separei mesmo bonitinho. E eu vou jogar aí na panela pra ele dar só uma cozinhadinha bem rápida e pouca também, porque eu não gosto do camarão borrachudo. Eu gosto mais dele pro ponto de cru. E antes que alguém fale, ai, esse camarão aí tá sujo. Gente, eu tirei a cabeça, claro, descasquei. E eu dei uma limpadinha bem de leve mesmo, gente, que eu não me importo muito com aquela historinha de cocô, não, tá? O camarão eu gosto tanto que se deixar eu como até cru. Então, assim, cada um limpa do jeito que acha melhor, mas eu gosto do jeito que ele tá ali. Então, eu coloquei um pouquinho de sal, coloquei limão piper e vou deixar só dar uma cozidinha bem rápida mesmo, porque eu gosto dele mais pra cru. Não gosto que ele fique borrachudinho, não. Então, aí eu já coloquei os temperinhos, tô esperando um pouquinho pra ele... Quando ele começar a ficar rosinha, eu já tiro, ó, tá vendo? Já ficou meio rosinho, eu já vou tirar, porque eu não gosto que ele passe desse ponto. Então, tiro o líquido também, né, pra não molhar o poquê na hora que a gente for jogar lá dentro. E ele tá perfeito assim nesse ponto pra mim. Se quiser colocar mais sal também, aí fica a critério da pessoa. Geralmente eu nem ponho tempero, mas dessa vez eu resolvi colocar. Então, já vou deixar separadinho. Aí eu tenho os canis. Eu comprei bastante cani, comprei 2 saquinhos, porque eu achei que ia ser pouco, mas eu tô achando agora que foi muito. E aí eu descasquei ele, tirei os saquinhos, né? E vou cortar para poder pôr no poquê ele já cortadinho. Dá para desfiar também, porque é uma coisa bem prática, não precisa nem se esforçar muito para cortar. Mas eu gosto de cortar ele assim, é uma delícia, né, gente? Desconsiderem aí minha barriguinha, que eu tô bem gordinha. Deu bastante cani, eu ainda deixei um pouquinho, mas depois eu desisti de deixar esse pouquinho e cortei também. Então agora eu vou pro arroz. Eu coloquei um pouquinho do vinagre de arroz que eu tinha e um pouquinho do vinagre normal, porque eu não tinha o suficiente. Coloquei açúcar, tudo de olho, e um pouquinho só de sal. É a mesma coisa que o sonomono. Vou esperar derreter essa misturinha e vou jogar dentro do meu arroz que já estava pronto. Joguei dentro do arroz, ele já derretidinho, né? O arroz ainda estava quente, então tomei cuidado aí na hora de mexer. Ele ficou do jeito que eu gosto, ficou mais soltinho. É o arroz japonês mesmo que eu usei, tá? E dei uma mexidinha e eu vou deixar ele de cantinho aí pra deixar esfriar um pouquinho. Então agora, gente, eu vou começar pelo shimeji. E o shimeji eu joguei a manteiga, joguei o shimeji que é congelado, tá? E o shoyu por cima pra ajudar a descongelar. Eu congelo o shimeji, tá, gente? Que eu compro 2, 3 pacotinhos e tem que usar rápido. Então eu acabo congelando porque aí rende mais, dura mais tempo. Pra mim fica perfeito, não muda o gosto, tá? Não altera a textura, nada. Então o shimeji estava pronto, eu montei a mesa aí da forma que fosse me ajudar para montar o poke e o temaki. Separei 4 algas e eu vou cortar ela em pedacinhos, porque eu gosto de comer com poke. Então eu dividi em pedacinho, cortei no tamanho que eu gosto, cada pessoa corta do tamanho que gosta. E eu coloco sempre dentro do potinho e coloco na mesa onde a gente vai comer pra gente colocar por cima. Olha lá. E aí eu vou fazer agora 2 temakis. Na verdade, vou fazer a misturinha ainda, né? Eu tinha bem pouquinho cream cheese, bem pouquinho mesmo. Eu acabei esquecendo de comprar no mercado, então eu peguei cani, o shimeji, que eu gosto de comer com cream cheese, e misturei aí num potinho pra fazer alguns temakis. Olha lá, misturinha. Eu acho uma delícia shimeji com cream cheese. Então, eu coloquei o cani mesmo pra render. Então, cortei aí a alga no meio, da forma que eu uso pra fazer temaki. Vou colocar o arroz, eu coloco um pouquinho de arroz. Gente, eu não coloco com a mão porque eu não gosto mesmo. Eu prefiro colocar com uma colher, porque aí não fica aquele grude na mão, que eu acho que me atrapalha, eu não gosto muito da sensação. Então eu ponho sempre com a colher. Coloco um pouco do arroz ali na alga, que eu já cortei pela metade. Um pouquinho do recheio ali que eu já deixei pronto, de cream cheese, shimeji e cani.
Coloco sempre um pouquinho na borda, para quando a gente chegar lá no finalzinho do temaki ter recheio, né? Porque é ruim quando a gente chega lá embaixo só tem arroz. Então eu coloco sempre um pouquinho embaixo, fecho ele bonitinho. Na bordinha ali onde tem que fechar, tem gente que passa água, eu prefiro colocar arroz, porque a água não segura. Então eu coloco um pouquinho mais do recheio por cima. E aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Uma delícia, eu adoro temaki. Olha lá que bonitinho. Então, como nós somos dois aqui, eu fiz um pra mim e um pro meu marido. Então, e depois, terminar de usar, né, essa misturinha que eu tinha feito de cani e shimeji, eu coloquei um pouquinho de camarão e fiz também de camarão. Essa semana eu não consegui comprar salmão, então eu só fiz de camarão e shimeji e cani mesmo. Olha lá, mostrei a misturinha pra vocês, que acabou não gravando a hora que eu cortei os camarões em pedacinhos. Então, o mesmo processo, eu coloquei um pouquinho de arroz embaixo, um pouquinho de recheio, fechei, coloquei recheio em cima e fiz dois, um pra cada um. Olha lá. Porque senão tem briga, né? Aqui a gente come bastante. Então eu faço sempre, tudo que eu faço pra mim eu faço pra ele, tudo que eu faço pra ele, se eu gostar, né, eu faço pra mim também. Então a mesma coisa, ó lá, vou mostrar pra vocês, rapidinho. E prontinho. Agora eu vou pra montagem dos pokês. Então o arroz já tava na temperatura ambiente que eu gosto. Eu coloquei um pouquinho de arroz embaixo de cada bowl. Eu tinha 4 desse branco, gente, acabou quebrando um. Escorregou da minha mão quando eu tava lavando e ele quebrou. Mas eu vou ver se eu consigo encontrar outro onde eu comprei, que eu comprei por unidade mesmo. Então, eu coloquei embaixo só o arroz, não coloquei mais nada. Coloquei um pouquinho mais da metade aí do potezinho, né? E aí fica a critério da pessoa também. A cebola, gente, eu não tinha cebola roxa, tá? Eu esqueci de comprar. Então, eu deixei essa cebola branca mesmo, de molho no vinagre. E coloquei ela pra tirar a acidez, né? Coloquei ela aí no poké, também ficou uma delícia. O sunomono, que já tava pronto, já tinha colocado gergelim, dá até pra ver os pontinhos. Então, eu coloquei o sunomono. O cani eu coloquei bastante, porque como eu falei pra vocês, eu comprei 2 pacotes, eu achei que seria pouco. E rendeu muito, então tinha muito cani. Então, eu dividi um pouquinho aí em cada poké e deu bastante cani. Olha lá. E depois eu fui pra manga. A manga também deu bastante, eu não costumo colocar muita, só pra tirar o gostinho aí meio de salgado do show e pra quebrar um pouco do sal das coisas. Então, coloquei a manga, um pouquinho em cada pote. E o shimeji. O shimeji eu achei que deu pouquinho, eu tinha 2 pacotes, eu devia ter feito os 2, acabei fazendo um só. Mas tá bom, também deu super certo e ficou gostoso mesmo assim. Coloquei o shimeji e por último o camarão por cima aí. Tá vendo ó, que ele não fica nem muito esturricadinho? Que realmente eu não cozinho muito. Eu gosto mais dele do ponto pra cru. Dá pra fazer frito também fica gostoso se você quiser fritar, se você quiser empanar. De toda forma o camarão fica gostoso, né? Então aí, gente, eu já tinha feito uma couvezinha frita, só que não gravou. E eu joguei o gergelim por cima. Agora vamos ver se tá bom. Eu não gravei na sala porque meu marido tem vergonha, tá, gente? Por isso eu comi separadinho. Ó, gente, eu provei, ficou uma delícia. Isso que eu não coloquei tare nem shoyu, ficou muito bom. Então façam aí na casa de vocês, vocês vão gostar bastante, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau, uma boa semana pra todos.